Neste mundo seguirão as tuas leis, os sinais da tua vida, mas se cada vez vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. Assim chamam os crentes, a batalha já soou. Em sua frente o seu povo, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. Cristo em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. As nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juízo aplicará. Os reinos que fontes lá do céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Boa noite, boa noite. Mais uma live da Associação Cristã Pro Bem. Fazer o bem faz bem. Pois é, estamos estudando os evangelhos, conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Estamos dando continuidade. Na semana passada não foi possível estar aqui. E vamos dar continuidade ao estudo da palavra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, primeiramente pela sua gratidão, porque o Senhor nos perdoou por meio de Jesus Cristo. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Pai, Criador do céu e da terra. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor. Te louvamos pela saúde, pela família, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Pai Santo, te pedimos também, abençoa, Pai, abençoa nossa família, abençoa nossa casa, abençoa nossos parentes, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Precisamos da Tua bênção na nossa casa, na nossa família, os nossos parentes. Fica conosco, o Teu Espírito Santo nos ensinando. Pai Santo, abençoa o Brasil. Ah, Senhor, vem com a Tua providência. Coloca governantes, Pai, que possam governar esse país com a Tua sabedoria, com temor ao Senhor. Que nós sejamos uma nação de um Deus único que criou o céu e a terra. Que eles possam Te conhecer através do Brasil. Que o mundo venha Te conhecer através dos milagres aqui no Brasil, Pai. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, sê conosco em tudo, Pai. Sê conosco, Pai. Ensina-nos mais de Ti. Precisamos, Pai, do Senhor, do Teu Espírito Santo, da graça, da misericórdia, da intervenção, para sermos usados e o Teu nome ser glorificado. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus.
Amém? Você pode dizer amém aí. Faz aí, escreve aí no chat amém. Glória a Deus. Compartilha, vai aí, ó, dá um joinha, dá um ok e vamos seguindo aqui. Vamos começando aqui a live, capítulo de número 7. Nós paramos no versículo 36. É da onde nós vamos dar seguimento a partir do versículo 36 do livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Lembra bem, conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Esse é um título que nós atribuímos a esse estudo. E também eu vou aqui lembrar você, de novo, para você não esquecer. Mateus tem nos mostrado que Jesus é apresentado como rei. Então, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nos apresenta uma história. São os mesmos eventos, mas você vê como que a forma de você apresentar o Evangelho dá uma conotação diferente. No livro de Mateus, apresenta Jesus como rei. Rei, aquele que foi anunciado pelos profetas, que seria o descendente de Davi. Por isso que os judeus tiveram dificuldade de crer que ele era um salvador, porque ele não agiu como um rei natural, ele agiu como um rei espiritual. E eles não entenderam esse lado espiritual. Eles esperavam um rei como Davi, porque pela profecia ele viria descendente de Davi. Então deveria ser um guerreiro, um conquistador, alguém que poderia libertar o povo das mãos de Roma. Mas não foi o que aconteceu, não veio como eles preveram, veio como Deus previu, como Deus preparou. Um salvador da alma, e não um salvador do corpo, e não um salvador físico da escravidão humana, mas um salvador da escravidão espiritual. Esse foi o Cristo verdadeiro. Mas Mateus mostra Jesus vindo para os judeus, mostra Jesus descendente de Davi, mostra ele cumprindo a profecia e tem como destaque o reino de Deus, né? O reino de Deus. Essa aqui é a versão, a visão, né? O enfoque do Evangelho segundo escreveu Mateus. E já o livro, o Evangelho segundo escreveu Marcos, ele já vai apresentar um outro perfil, né? O Evangelho segundo escreveu Marcos, ele vai mostrar Jesus como servo. Ele é um servo que veio, alguém que veio para servir a humanidade. Vai mostrar ele com foco nas nações e nos milagres. Vai mostrar Jesus vindo para todos, nas nações. Então ele veio aqui, ele é aquele que veio para servir. Livro de Marcos, aquele que veio como servo, para servir. Ele veio ter a ação sacrificial, a ação de morrer como sacrifício, servindo como Cordeiro de Deus, né? Marcos. E o livro de Lucas já vai apresentar Jesus como homem, como carne, como pessoa, vindo de Maria, vindo filho de José. O livro de Lucas apresenta Jesus como este homem salvador também, e ele vem com esse propósito, com essa característica de homem, principalmente para se identificar com os gentios. Então, no livro de Lucas, ele se apresenta como um homem natural, tem um relacionamento mais humano, porque ele alcança o resto do mundo, ele alcança os gentios. Então, veja que lá no livro de Mateus, o perfil dele, de Jesus, como o perfil de descendente de Davi, mostra ele numa linguagem com o povo de Israel. Aqui no livro de Lucas, já vai apresentar ele com uma linguagem mais universal, uma linguagem de um homem que veio e que apresenta a sua característica humana, mas que ao mesmo tempo tem um propósito de Deus, de vir como sacrifício vivo para morrer na cruz. O livro de Lucas é um livro que apresenta a compaixão pelos necessitados, a compaixão pelos pobres, pelas viúvas. É um livro mais humano, um livro mais almático, né? Apresenta dessa forma. E o livro de João já é um livro mais espiritual. O Evangelho segundo escreveu João
vai nos apresentar um perfil de Jesus Cristo como divino, como verbo vivo, eterno, aquele que já estava antes da criação, já estava com o Pai e vem aqui para nos salvar. Então mostra um perfil divino de Jesus, um eterno e revelador. Livro de João, um livro muito espiritual, o evangelho muito espiritual, muito utilizado para pregação em batalhas espirituais. O livro de Mateus é um livro muito usado para pregações dentro das igrejas, uma comunicação direta com o sistema religioso, né? E o livro de Lucas é muito utilizado para pregar nas ruas. Você pode usar dessa forma também, porque são ferramentas. Mas Jesus não era um só? Ele era, né? Mas você vê como nós, muitas vezes, nos apresentamos com faces, né? Com perfis diferentes. E isso é muito importante para missões, isso é muito importante para o chamado missionário, até porque o chamado missionário deveria ser para todos, porque o ide, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado, nos agrega aí um chamado, nos apresenta um chamado missionário para todos. Ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então você vê que como não faz distinção, nós deveríamos aprender esses 4 perfis com Jesus. Sim, nós deveríamos aprender com Cristo a absorver essas 4 características no mínimo. Porque quando você encontrar pessoas com perfis diferentes, você, como missionário, como homem de Deus, como mulher de Deus, você precisará se utilizar dessa empatia, dessa sensibilidade de compreender o próximo, de entrosar ali para que a pessoa sinta o amor de Deus, para que ela se sinta abraçada, para que ela se sinta recebida no reino de Deus. Recebida, abraçada, compreendida. Isso não quer dizer que nós devemos aceitar os erros. Isso não quer dizer que nós devemos concordar com as práticas. Ao contrário, isso significa que o amor de Deus enxerga o pecado do homem, mas não permite que o pecado impeça o homem de chegar a Deus por meio do Salvador, que é Jesus Cristo. Muito bom isso, né? Entender que o pecado não é suficiente para impedir o homem, seja ele religioso, judeu, de qualquer religiosidade, de qualquer crença. Este problema ou essa característica não vai impedi-lo de conhecer Deus e saber a vontade de Deus, a vontade perfeita, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício. Então nós temos que ter a compaixão e a empatia de apresentar Cristo dessa forma, um Cristo que abre os braços e recebe a todos com igualdade. Agora, ele recebe, mas para receber, primeiro a pessoa precisa aceitá-lo, né? Precisa querer, desejá-lo, bater, precisa ter sede de Cristo. E posteriormente é que vem o processo do discipulado, a mudança de vida. A mudança de vida vem após conhecer a Cristo, após conhecer a Deus, conhecendo a vontade dele, automaticamente o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, aí, nesse momento, após aceitar Jesus como Senhor, automaticamente deve haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de metanoia. Por quê? Porque conhecendo a vontade de Deus, agora eu consigo discernir o que é certo e o que é errado. Aquilo que eu havia feito que não agradava a Deus e aquilo que eu devo ajustar para agradar a Deus e para ser considerado um filho amado, um filho obediente. Lógico que na medida do possível, na medida das nossas fraquezas, de glória em glória, a gente vai tentando melhorar todos os dias, mas a ideia principal é essa, a ideia principal dos evangelhos é primeiro apresentar o Cristo Salvador, aquele que é o intermediador de nós até Deus. Posteriormente,
existe uma expectativa sim de que haja uma mudança. Afinal de contas, depois que você conhece a Deus, você não pode ser a mesma pessoa, ter os mesmos desejos e as mesmas práticas. Por isso que nós aqui temos esse nosso quadro aqui atrás, que é o quadro de um livro que eu escrevi, que fala sobre uma mudança de vida. Você começa aqui pequenininho e vem crescendo até dar fruto. E aqui você dar fruto significa os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito é a mudança que vai haver após o novo nascimento. Você vai nascer de novo, uma nova criatura. Então não é comum que uma mudança não gere novos frutos. Por isso que você conhece a árvore pelos frutos. E nós somos árvores e os nossos frutos dizem quem somos. Guarda essa palavra. Vamos lá. Livro de Lucas, versículo 36 do capítulo 7. Fala da pecadora perdoada. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Rogou um dos fariseus que comesse com ele. Então chamaram Jesus para comer. Vamos comer comigo lá. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Essa mulher era pecadora, mas ninguém a conhecia. Aqui na Bíblia não apresenta o nome dela. Eles a conheciam pela fama de pecadora. Ela não era conhecida pelo seu nome, não tinha uma identidade. A identidade era o pecado. Então muitas vezes nós nos identificamos com o nosso pecado. E as pessoas nos identificam através dos nossos pecados. Nem conhecem o nosso nome, mas as nossas ações dizem quem somos. Aqui é uma mulher pecadora, não se diz o nome dela, mas fica claro que ela é pecadora, está dizendo aqui na Bíblia. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Sabe, é muito difícil alguém chegar em Cristo, é muito raro alguém chegar em Cristo e não ser confrontado com seus próprios pecados, não enxergar. A luz de Cristo revela a nós mesmos os pecados. Você não precisa de ninguém para te falar. Ninguém precisa te apontar os pecados. Você mesmo sabe quando você chega perto de Cristo. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Olha aí, o fariseu, aquele que convidou Jesus para ir na casa dele. Você vê como é engraçado, não é interessante? Nós aprendemos muito aqui. Nem sempre aquele que tem uma atitude política correta é o que tem um coração bom. O fariseu teve uma atitude correta, convidou Jesus para entrar na casa dele, uma atitude nobre, honrada, tudo bem, mas o seu coração ainda não era nobre, não era honrado, porque ele julgou, ele aqui discriminou a mulher pelo seu pecado, não a tratou, né, com recepção na casa, fez distinção dela. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: mestre, dize-a, mestre. Fala, mestre, o que o senhor tem para falar? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro. Aí vem as parábolas de Jesus, porque o povo não entendia. Até hoje as pessoas parecem ter dificuldade para entender o evangelho. E aqui Jesus fala por parábolas. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Perdoou os 2. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então, vamos lá. Um devia 500 e o outro devia 50.
devia 50, o outro 500. Os dois foram perdoados. O que devia 500 e o que devia 50. Ué, quem é que vai amar mais o credor? Aquele que devia mais, porque sabe que o perdão foi maior de acordo com a dívida. Então eu devo mais, se você me perdoa, eu te amo mais porque você me perdoou mais. Então veja que o amor está relacionado, né, a reciprocidade do amor aqui está relacionado ao quanto você é perdoado. É isso, essa parábola que Jesus está falando. Ele está contando. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa parábola é uma parábola muito sensível, né? Porque você vê, nós somos tão racionais muitas vezes, né? Aqui Simão está sendo tão racional, tão inteligente, julgando a mulher pelos seus pecados, dizendo que é pecadora, mas na prática ele não agiu como um homem de Deus, ele foi muito racional. Essa aqui, ao contrário, ela se lançou em amor, ela se entregou, ela deu tudo que ela tinha em gratidão, ela sentiu o amor de Deus. Sabe, tem pessoas que eles vão para a igreja e eles até entendem a palavra, estudam, fazem teologia, mas eles não sentiram Deus ainda. Eles só chegaram perto, mas eles não sentiram Deus. É gostoso sentir Deus, mas para sentir Deus, você não tem que compreender Deus. Não é possível compreender Deus. Você tem que senti-lo. Você tem que provar. E esse provar, ele depende de uma entrega. Ele depende de um amor, de um sentimento, de uma entrega mesmo, de uma retribuição, talvez, mas é algo que vem da alma. Não no sentido de que você não tenha consciência daquilo que você está fazendo, não é isso. Não é algo involuntário, inconsequente, não. Mas é um ato consequente de entrega verdadeira. De você não ter medo de chorar, de você não ter medo de abraçar, de você não ter medo de guardar, de jogar o seu unguento, beijar os pés de alguém. Sabe, essa mulher, ela quebrou todas as fronteiras sociais, todas as fronteiras racionais, lógicas e humanas, ela quebrou para se entregar aos pés do Senhor. Só quem consegue fazer isso, consegue ter uma intimidade com Jesus. Porque do contrário, não tem intimidade. Pode trabalhar para Ele, pode servir a Ele, você pode se considerar até um servo dele. Você pode se considerar até um operário ganhando almas. Mas eu não sei se talvez no último dia ele dirá: afasta-te de mim, não tenho nada contigo. Você não fez comigo. Você não teve intimidade comigo. Você nem perguntou se era isso que eu queria.
Então, assim, é difícil também a gente julgar quem está conseguindo fazer isso, né? Quem consegue. Mas aqui na leitura, nós podemos aprender com essa mulher que o ato dela de entrega total e absoluta, com amor e desprendimento, toca o coração de Jesus e a graça a alcança, a graça. Porque ela merecia? Não, ela não merecia. Não é questão de mérito. Ela realmente era pecadora. Ela realmente não merecia. Ninguém está falando de merecimento. Quem fala de merecimento é a lei. Mas Jesus não aplica a lei, Jesus aplica a graça. Ele analisa o coração da pessoa, ele analisa a intenção, o quanto a pessoa é capaz de dar de amor. E a partir do momento que conhece Jesus, aí o negócio aumenta, porque o Espírito Santo vem e nos reveste de todo o poder e toda a autoridade, e aí você vai realmente manifestar o amor que você tem dentro de você, e que muitas vezes você não pôde manifestar por conta de uma circunstância de vida, do pecado, de onde você nasceu, da sua família, e a sua vida inteira lhe impediu de você viver quem realmente você é e deveria viver. Mas quando você encontra com Jesus, você nasce de novo e você começa a fluir de dentro a sua natureza real, aquilo que realmente você foi criado para ser. Imagem e semelhança de Deus. Sabe, a Bíblia, quando você coloca sentimento, não o sentimento de emoção, mas quando você coloca o coração, né? Porque existe aquele sentimento que ele não é, ele é um sentimento de emoção, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, quando tem aquele sentimento que significa a entrega da alma, né? A compaixão, o amor, o respeito, tudo aquilo que está ligado à alma, que está ligado à tua personalidade. O contato é diferente. É a mesma coisa que você for fazer um bolo, uma comida. Se você cozinhar de modo mecânico, vai ter um resultado. Mas quando você faz com sensibilidade, com toques, prestando atenção, muda o paladar, muda o resultado. Eu vi, outro dia, estava vendo aqui uns vídeos daquele programa Masterchef, e o cara está preparando um prato ali para aquela chefe, né, para Paola, mas eu percebi que ele começou a preparar de um jeito muito especial. Era a comida que todos preparavam, mas a forma como ele pega no prato, a forma como ele coloca a comida no prato, ela observou e alguma coisa a tocou. Ela chorou. Eu senti que ela percebeu a intenção do coração dele em servir. Alguma coisa conectou as almas ali. E ela sentiu isso. E ela chora, né? Então muitas vezes a gente consegue tocar alguém, ou a gente consegue ser tocado quando tem essa entrega absoluta, essa entrega de alma, corpo, alma e espírito, né? Essa mulher, ela entrega o corpo, ela entrega a alma e ela entrega o espírito. E ela é perdoada, ela é renovada. Quando nós formos para a igreja, quando você for fazer caridade, quando você for fazer algo, lembre dessa mulher. Ela não tem nome, ela é uma anônima. Ela era conhecida até aqui como a mais pecadora da época, mas a partir daqui ela passou a ser conhecida como a mais perdoada, porque é assim que funciona. Quanto mais você tem de pecado, mais você é perdoado. Ela foi a mais perdoada aqui nesse momento e a partir dali deve ter ficado conhecida como a mulher mais abençoada, porque a sua vida deve ter mudado. Então, você muda como você é e você muda como as pessoas podem te ver. Depende de como você se entrega, depende de como você vive, né? E tem pessoas que querem mudança de vida, mas não querem mudança de comportamento. Tem pessoas que querem mudança de vida, mas elas não querem mudança de mentalidade, de atitude. Você tem que mudar o teu jeito de falar, o teu jeito de adorar, o teu jeito de ir para a igreja, o teu jeito de cultuar. Tudo
que você puder mudar, tudo que você puder mudar a partir da tua conversão, você precisa mudar. A mudança baseada na Escritura, a mudança de vida, ela é o fruto da conversão. O fruto da conversão é a mudança de vida. Se você fala, eu mudei, tá bom, você mudou. E aí, como é que está a sua vida? Continua aquele chato, reclamão, chorão, malandro, então você não mudou. Você não nasceu desculpa. Você tá no processo, você pode estar até no processo, mas você não mudou. A conversão, ela traz a mudança. Por isso chama conversão, mudança de direção. Não tem como você convergir, né, digamos assim, aceitar Jesus de verdade, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e tudo continuar igual. Não tem como. Vai mudar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer alguma coisa aconteceu, o seu rosto está brilhando, você está mais alegre, você está mais feliz, você está se vestindo melhor, você está mais calmo, você parou de beber, você parou de fumar, onde você está andando, com quem você está, vai acontecer naturalmente. Quer ver outra coisa que vai acontecer? Amigos que se diziam amigos não vão mais conseguir andar com você. Porque aqueles que não se identificam com o amor de Deus que você carrega a partir de agora, não conseguirão te acompanhar. Eles irão se afastar por um tempo, até eles entenderem o que aconteceu com você, ou eles serem alcançados pelas mudanças da sua vida. Eles irão ver as mudanças, eles irão testemunhar a mudança que ocorreu na sua vida. E a partir do testemunho de vida que você vai dar, eles irão se aproximar. Muitos se converterão. Muitos dirão que querem isso também. Porque as pessoas querem o que é bom. Você não vai conseguir vender o que é ruim. Até um criminoso, quando ele entra para o crime, ele entra acreditando que ali ele vai ter uma vida boa. Ninguém vai para se ferrar, para se dar mal. As pessoas vão para se dar bem. Se dar mal, depois vai consequência. Todo mundo, por mais certo, mais errado que seja, por mais certo ou por mais errado, as pessoas sempre buscam o êxito, a felicidade, a alegria. Elas sempre buscam o resultado. E o resultado sempre que busca é aquilo que é bom. As pessoas... Pode ser qualquer religião, pode ser bruxaria, capeta, o que for. Ele não está buscando, ele está buscando acertar. Ele vai fazer as mandingas, vai fazer suas coisas, para quê? Para quê? Para ter êxito, para ter resultado. Agora, a questão não é buscar só o resultado. A questão é buscar o resultado da forma correta. Porque existe o resultado bom que traz a morte. Existe o resultado bom que traz a vida. Existe o resultado mal que traz a morte. E existe o resultado mal que traz a vida. Ué, como assim, pastor? Resultado mal vai trazer a vida? É. Os discípulos morreram. O resultado foi meio triste. Mas eles foram para o céu, né? Então existem os resultados que às vezes, humanamente falando, pode ser um resultado ruim. Mas ele vai trazer a vida eterna. Até morrer, teu amor proclamar. Levarei, eu também iria à cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do
para ir até o fim? Você está pronto para ir até o final? Sim ou não? Pegue a sua cruz, pegue o seu chamado. Olhe a Deus e pergunte para Ele no teu quarto em secreto qual é o teu chamado e aquilo que Ele quer que você faça. Alinhe o seu coração com o seu chamado, com o chamado que Deus quer para você. Cada pessoa tem um chamado especial e é muito importante nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, para não ficarmos religiosos, senão a gente pode perder o propósito, né? Perder o propósito não é bom. O que é perder o propósito? Você entra numa prática e essa prática fria de fazer coisas para Deus. Eu acho que o ser humano está perdendo um pouco da humanidade, né? Nós temos que ser humano, natural, viver com Cristo com intimidade, como se fosse, e olhando para Deus, né? Como se Deus fosse realmente o nosso Pai. E ter conversas, intimidades. E nessas conversas, Pai, o que eu faço? Pai, me ajuda a fazer isso aqui. E aí nós vamos melhorando e pegando ali, aprendendo com o Pai. Porque a nossa vida é aprender com o Pai, né? Tá aí a mensagem do Dia dos Pais, que foi ontem. Parabéns para você que é papai, parabéns para você que é uma mãe que também tem papel de pai, que exerce o papel de pai. Parabéns, embora você não seja o pai. O pai, a honra do pai é para o pai, o sexo masculino, né? Mas você merece o nosso respeito, uma mãe que cuidou, que fez a função pela ausência do pai. Você merece o nosso respeito. E, diga-se de passagem, que o grande alvo do inimigo é tirar a autoridade dos homens dentro do lar, dos pais, pai de família, provedor, né? Aquele que representa Deus. Eu, ontem conversando na igreja, eu falei sobre isso. Por que Deus não escolheu uma mulher? Por que Deus não enviou sua filha unigênita? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou sua filha unigênita? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem algum segredo aí no sexo, tem algum segredo no provedor, por conta das leis de Deus, não é machismo não. São princípios de Deus, são princípios naturais. Porque se você falar que tem privilégio, porque tem privilégio ter sido um homem, então tem privilégio para a mulher ter sido, Maria ter sido mãe, é privilégio para ela? É privilégio para ela, como é privilégio para Jesus, mas não pelo sexo, mas pela característica própria para cada função, pela natureza que nós temos para cada atividade. Então, dentro do corpo de Cristo, assim também é. Cada órgão tem a sua função, né? E aqui não se trata de preconceito, não se trata de nada de feminicídio, de nada. É simplesmente a regra divina. Aceita que dói menos. Para de lutar. Tem coisa que é para homem e tem coisa que é para mulher. Parabéns, papai, parabéns. E aí, você vai trabalhar para Jesus? Levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, que ocupado sempre está, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Hoje a aula tá missionária, né? Você percebeu? Que bom que você está gostando. Compartilhe aí com seus amigos. Associação Cristã Pro Bem. Pessoal, eu estou mandando um link para vocês pelo WhatsApp, para quem tem contato comigo. E é um link para você se cadastrar por meio do WhatsApp. Eu mando o link, mas é um cadastro pelo Google, né? O formulário do Google, e ali você coloca teus dados e vai respondendo para a gente poder fazer, para nós fazermos a filiação dos pessoal. A filiação não seria a palavra correta porque meio político, né? Mas o cadastramento dos associados da Associação Cristã Pro Bem. Eu preciso que você faça isso
porque na continuidade nós vamos fazer eventos e eu quero que você participe. Ah, eu não tenho ainda esse link, eu quero ele. Entre em contato comigo no 011 99 709 3919. Se quiseres trabalhar, você vai encontrar lugar. Faça seu cadastramento, deixe seus dados para a gente poder se comunicar melhor e te passar as informações sobre os eventos da Associação Cristã Pro Bem. Vai ser um prazer tê-los conosco. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Vamos lá! O que mais? Pessoal, agora em outubro nós teremos uma imersão que nós chamamos de Encontro com Deus. É uma imersão para você que é batizado, para você que não é batizado, para você que é de qualquer religião. Mas é uma imersão que tem um propósito: você falar com Deus, para você encontrar suas respostas. E aí nós saímos daqui na sexta-noite, ou da onde marcarmos, e voltamos no domingo à noite. Então são 2 dias praticamente lá, num sítio, um local separado, com hospedagem e alimentação. Tudo incluído, hospedagem e alimentação, sexta-noite, sábado e domingo. É realmente tremendo, vale a pena você participar deste evento, dessa imersão. Eu participo desse evento desde a minha conversão, e foi ali que eu tive um encontro verdadeiro com Deus e consegui compreender melhor o meu chamado. Ainda estou tentando entender, mas faz parte, né? Então está aberto aqui o convite. Você que quer mais informações, 011 99 709 3919. Quem precisa de Jesus? Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo a fé curvas, calma e verás. Tu precisas de Jesus. É isso aí, pessoal. A live hoje está mais dinâmica, né? Glória a Deus. Associação Cristã Pro Bem. Não esqueça desse nome. Logo nós estaremos fazendo outros eventos e parcerias com empresas. Temos bastante já. E você, quando é um associado, você tem essas vantagens, tá? Hoje eu fiz um contato com uma autoescola muito grande aqui em São Paulo. E nós estamos firmando um convênio para desconto e auxílio, né, para problemas de habilitação. Nessa autoescola vai dar um suporte nessa área, muito importante. Estamos fechando o convênio, não fechamos ainda vou mandar lá a minuta do acordo para eles, mas já falei com a proprietária e já está mais ou menos encaminhado. Então é assim, nós vamos fazendo os contatos para que você possa ter acesso e auxílio. E você que está aí no Guarujá, nós temos lá o Ideal Despachante também. Aí na cidade do Guarujá, na Baixada Santista, o Ideal Despachante é o Daniel, ele está na live aí, ó. Você pode procurar ele também, que ele resolve problemas de despacho, né, de veículos, entre outras coisas. Aí você pode procurar ele aí, ó, tá na live. Querendo perguntar já o contato, coloca o contato aí, Daniel. Coloca o telefone que não vai ter problema nenhum. Coloca o seu contato que vai ser muito bom. E você que tem aí uma atividade, não tem problema você comentar aqui. Fica à vontade, eu estou deixando aqui disponível a live para você escrever aí. Eu trabalho com isso, meu contato é esse. Não tem problema nenhum. Aqui é um canal, né, de comunicação. Nós estudamos a palavra, mas nós também temos essa liberdade para interagir com as pessoas. Somos humanos, nós estamos vivendo e a vida continua. Você já recebeu o estudo, pegou aqui a palavra, guardou no coração, vai praticar. Amém. Não vai impedir nada você colocar teu número aí. Não vai impedir de chegar no céu ou de ter uma comunhão com Deus, se você agir humanamente, né?
Concorda? Então tá bom. Ah, eu não concordo. Que dó de você que você não concorda. Mas eu vou liberar, tá? Para todo mundo que quiser colocar, pode colocar seu telefone, seu contato e sua profissão, tá bom? Deus abençoe a todos, mais uma live boa. Estamos aqui falando com a intenção de que todo aquele que acompanha possa renovar o seu conhecimento, conhecer mais a Cristo, viver o evangelho verdadeiro de amor e deixar de bobagem, deixar de religiosidade, deixar de regras de conduta que não levam a lugar nenhum. Doutrinas de demônios, cuidado com as doutrinas, esses ensinos malucos aí que não deixam a gente viver em paz. Nós temos que viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que flui no Espírito, é aquele que não tem preconceito, quebra barreira, quebra fronteira. Esse é um evangelho de amor. Assim como Jesus quebrou as barreiras religiosas para alcançar os perdidos. Ele rompeu os costumes, ele rompeu as tradições. O que é mais importante, a tradição ou uma alma? O que é mais importante, uma tradição ou uma alma? E aí ele responde: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Isso não quer dizer que você não vai ter tradições. Pode ter a tradição, mas o que é mais importante, a tradição ou a alma? Nós estamos aqui para servir. Muito bom! E falando em servir, nós estaremos orando agora para você que tem uma enfermidade, para você que tem algo que você precisa ser tratado, algo que é espiritual. Estaremos orando agora. Se você acredita que por meio de um copo de água Jesus pode manifestar um milagre, não que a água possa misticamente fazer isso, porque não é magia, não é truque, não é misticismo, mas é utilizar de um elemento para a manifestação do poder de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Esse é o que tem que ter no coração. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. Lá na cruz ele já fez isso. Ele já fez, ele já curou e ele já libertou. E agora nós criamos sistemas para alcançar esse milagre que às vezes a gente duvida, não é? Às vezes a gente duvida. Foi tão bom que a gente duvida. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo quis converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ah, como é bom servir a Deus, gente. Vocês têm que entrar na sintonia de servir a Deus com alegria. Como é bom servir a Deus. Como é que alguém diz que servir a Deus é cansativo, é pesado? É tão gostoso ver uma alma se convertendo. É tão gostoso você depois de um tempo encontrar a pessoa feliz, com a família feliz. Que prazer absoluto. Você tem noção disso? Nós temos que mudar esse conceito que tentaram colocar de forma errada, de que o evangelho é sofredor, o evangelho é... Não, depende de como você conduz a sua vida,
depende de como você conduz o evangelho. É você que determina como você vai conduzir o evangelho. Se você serve por amor, você serve por amor e você vai ter prazer até na dor. Você acredita que você pode ter prazer? Você não sente dor. Ao invés de você sentir a dor, você sente prazer. Quando o amor supera a dor. Olha, deu o título de um livro, hein? Acho que eu vou fazer. Quando o amor supera a dor. Vou até marcar aqui que ficou muito bom. Quando o amor supera a dor. Você sabe quando que o amor supera a dor? Num parto. No parto o amor supera a dor. O amor da criança supera a dor da mãe. A alegria que ela tem quando ela vê o bebê chorando ali, ela esquece da dor, cara. Ela esquece. Naquele momento ela esqueceu da dor. O amor supera a dor. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 13 diz que, Paulo dizendo, o amor tudo suporta. Esse amor aqui não é sentimento não, é um amor de atitude, é um amor de querer o bem, é um amor de ação do bem. Pegue seu copo com água, estaremos orando. Eu creio que o Senhor vai continuar operando milagres e maravilhas na sua vida. Fala assim, eu creio, manifesta aqui no mundo real, traz de dentro para o mundo real, faz acontecer o milagre. O milagre acontece quando você verbaliza ele, quando você diz eu creio, quando você age. A fé sem ação é morta. Aquela mulher que nós lemos aqui, a pecadora, ela precisou tomar uma decisão. Ela foi lá, levou um unguento, chorou, ela beijou o pé, ela fez tudo o que ela podia. Sabe, tem gente que só quer sentimento. Não. Ação. A fé e a ação. A cruz pra vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Eu sei que você pode estar falando, ele só coloca hinos da harpa. É porque os hinos da harpa é de domínio público, eles não podem me bloquear. Eu já coloquei louvores aqui e eles fecharam, suspenderam o Facebook. Então aqui eu fico com mais liberdade, além de serem louvores assim maravilhosos, com letra boa. Pegue seu copo com água e nós estaremos orando. Eu poderia orar até sem a água, sabe? Para mim não tem diferença nenhuma, porque eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Mas algumas pessoas, elas precisam sentir o milagre. Algumas você leva a garrafinha, você passa na cabeça do enfermo, aquele toque, aquela coisa, é a parte humana. Essa mulher chorou nos pés de Jesus, as lágrimas caíram aos pés de Cristo. Ele sentiu o amor pela lágrima. Houve ali uma materialização do sentimento. A lágrima, ela revela o profundo da alma. A lágrima você pode dizer líquido, poderia dizer, não, mas precisava chorar? Não é questão de precisar, é questão que os elementos físicos, eles servem como condutores. Os elementos físicos manifestam o mundo espiritual nessa era. Senão Jesus não precisaria encarnar, ele viria como espírito. Por que Jesus encarnou? Porque a manifestação do mundo espiritual vem de uma forma científica, física, material. O verbo se fez carne. Então, quando nós cremos e colocamos um elemento, não necessariamente, se você tiver uma fé, você basta dizer. Dizer também é materializar. E você quando você fala, você materializa o milagre. Estou curado, estou livre, estou liberto. A partir de agora não fumo mais, não bebo mais. E você vai falando. Você está materializando um milagre, está trazendo o poder de Deus para a vida real. Sabe? Então eu quero ensinar vocês a usarem a fé. A fé vem pelo agir, a fé vem pelas ações, pelos frutos. Então a fé não é só você ficar no sentimento imaginando, eu creio. Não, você imagina e manifesta. Não se esqueça que quando Deus criou o mundo, Deus, o próprio Deus, poderia só desejar criar o mundo. Mas ele disse, haja luz, haja estrelares. E ele ainda disse, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Por que ele falou?
Não precisaria falar. A gente tem mania de querer dizer até como Deus trabalha, né? Mas ele fez como tinha que ser feito segundo a sua justiça e segundo as suas leis. Agora nós só temos que seguir as leis dele. Só copiar, filho, é só copiar. Não inventa nada, copia. Tá bom? Pegue seu copo com água, pegue sua garrafinha. Vamos lá, Associação Cristã Pro Bem. Nesta live, conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Tá curtindo? Tá gostando? Compartilha. Coloca aí, eu quero ver você participando. Para de só gostar e não fazer. Compartilha, clica aqui, dá um joinha, dá uma mãozinha, faz qualquer coisa. Dá sinal de vida aí, ô criatura. Criatura de Deus, filho amado do Senhor. Dá um sinal de vida aí, pô. O Facebook entende isso como um negócio tá bom. Entendeu? Você ajuda a gente aí a impulsionar. Outra informação importante que eu quero passar para você. Eu preciso que você se inscreva lá no outro canal. @EliasCelive28. É lá no YouTube. Você vai lá e se associa lá. Elias Celibe. Tá bom? Vai ser importante. Eu preciso de número de inscritos para fazer as lives lá também. Tem um número mínimo de inscritos para fazer live lá. Vai ser uma bênção. Oremos. Querido Deus, Pai do céu, Criador de todas as coisas, Criador do céu, da terra, do infinito, do cosmos, Criador do universo, Criador do ser humano, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Pai Santo, queremos apresentar este copo com água, consagrando a Ti, Pai. Nós consagramos esta água a Ti, crendo que o Senhor pode mudar esses elementos e fazer desta água uma água curadora, Pai, pelo Teu poder. Nós queremos ser libertos. Aqui tem pessoas que ainda estão fumando, bebendo, praticando algo que não Te agrada. E nós precisamos, Pai, nós precisamos que o Senhor venha intervir na nossa vida. Faça uma intervenção pelo Teu Espírito Santo na vida dessas pessoas, na minha vida, para que a gente possa Te servir melhor. Pai Santo, abençoa essa água, nós abençoamos, consagramos a Ti. Ao bebermos dela, nós seremos purificados, lavados, remidos, porque já somos remidos no sangue de Jesus Cristo. Mas agora, por essa água, nós seremos curados, Pai. Nós cremos assim e determinamos que esta água é uma água abençoada, poderosa. É uma água que está preparada para nos servir com cura e libertação pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Todas essas pessoas que estão com seus copos aí, que estão com a água, que estão com a garrafinha, Pai, nós abençoamos todo aquele que, pela fé, está crendo no poder de Jesus Cristo. Amém. Tome seu copo com água. Com fervor e vos darei o Consolador, firmado em mim, rocha eternal. Assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já desde pedi, dar-se-vos-á, pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. E aí, você está gostando? Obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você que está aqui na live. Deixa eu ver se eu encontro aqui eu me esqueci o endereço certo. Vou passar para vocês aqui, que o pessoal está pedindo para colocar aí. Vamos lá. O endereço certo. Olha aí, filho. Fica quietinho aí. O endereço correto. @EliasCelive28. É isso mesmo. Agora, pediram para colocar aí, eu vou colocar.
O Otávio está me lembrando para colocar. E nós vamos colocar aqui. Não é um link, eu não sei se dá para colocar como link. Mas eu vou colocar aqui no compartilhamento aqui. Aí vai o endereço lá para você se inscrever lá e nos ajudar, tá bom? Beleza? Pessoal, nós estamos encerrando a live agora. Quero agradecer a você que está aqui conosco. Neide, Isabel, a paz do Senhor, obrigado pela sua presença, saúde para toda a família, um abraço para o Taylor, um abraço para todos os filhos, sua mãe, Alex, Sandro, abraço para todos aí da casa, a paz do Senhor Jesus, vocês são muito especial para nós, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um pouquinho do pessoal, que é difícil. Otávio, obrigado pela sua participação, Otávio, obrigado. Deus abençoe, um abraço para a sua esposa, Tavinho. A luz aqui começou a dar problema. O Ideal Despachante, Daniel, Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua participação. Quem está faltando aqui? Rei das Rodas, meu amigo Rei das Rodas, Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Coloca seu contato aí, quem tiver moto, quiser arrumar a rodinha da moto, é lá no Rei das Rodas, lá no centro de São Paulo. Aqui, ó, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Se eu faltar alguém aqui, você me perdoa, tá? Porque não aparece todo mundo. Aqui, vamos ver quem mais está aqui. É isso aí mesmo. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final de mais uma live. Você gostou? Depois você comenta aí qual será o próximo tema aí que a gente vai... Estou pensando no outro tema, ainda tem mais um evangelho para a gente estudar, né? Nós temos mais um evangelho para a gente poder finalizar os evangelhos. E só depois que a gente finalizar é que a gente vai passar para um outro estudo, um outro tema, outra coisa, né? Mas por enquanto nós vamos terminar esse evangelho, porque o tema é conhecendo Jesus por meio dos evangelhos, né? Temos que terminar esse estudo. E depois nós vamos escolher um outro tema aí que seja bacana, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana de vitória. Querido Deus, dá saúde, dá paz, leva teu povo em segurança. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Livra-nos do mal, do homem perverso, da bala perdida. Levanta sua mão para o céu, num gesto de quem vai receber algo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E você fala, amém. Vou ligar a luz aqui. As estrelas antes, veja brilhar com esplendor. Relembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Tá tudo sensível aqui. E Senhor, grandioso és tu. Tá tudo sensível. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
transborda o mar de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ótima semana, fique com Deus. Estamos encerrando. Obrigado pela sua participação. Até a semana que vem.